Grita misericórdia. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra, o livre acesso a ela. Obrigado, Senhor, porque somos privilegiados por ouvir a Tua Palavra. Abra os nossos corações, abra as nossas mentes, abra os nossos ouvidos, para que de fato possamos ouvir o que o Espírito diz, e que a Tua voz, a voz do Teu Espírito, a voz da Tua Palavra, possa penetrar no nosso coração e transformar as nossas vidas, Senhor. É o que eu peço para todos aqueles que ouvem agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes nós passamos muitos anos de nossa vida tentando interpretar pessoas, tentando discernir, tentando entender. E falhamos na maioria das vezes. Dizemos que é difícil conhecer as pessoas, é difícil ter uma interpretação correta das pessoas, é difícil porque nós não temos capacidade de ver o coração. A questão é que há uma diferença muito grande na maneira como o mundo interpreta as pessoas e na maneira como a Bíblia interpreta as pessoas. E nós muitas vezes recorremos às formas, às metodologias, às estratégias com que o mundo enxerga as pessoas, ao invés de recorrer à palavra de Deus, que nos dá, claramente nos faz enxergar. Porque a Bíblia, ela é tão fantástica que você tem todas as respostas que você procura para a vida nela. A Bíblia, ao mesmo tempo que ela te responde tudo, ela não te diz nada claramente. A Bíblia é um livro de revelação. Muitas vezes você vai procurar respostas que não vêm clara para você, mas elas estão aí. Se você quiser uma resposta bíblica, como se você lesse um dicionário, você muitas vezes não vai encontrar. Mas se você quiser a revelação de Deus a qualquer área da sua vida, você encontrará certamente, verdadeiramente, na palavra de Deus. Então, você olha esse texto, e esse texto para mim tem um valor especial, não que seja diferente, porque toda a Bíblia é especial, mas da minha experiência e na minha caminhada ministerial, minha caminhada cristã, porque foi o primeiro texto em que eu preguei a minha primeira mensagem. Já fazem muitos anos, mas é inesquecível. E o que chama a atenção, e sempre me chamou a atenção, foi o fato dessa mulher rica ter ali muitas pessoas passando pela sua região, pela sua fazenda, e ela, rica e generosa, ela sempre dava alimento para as pessoas que
transitavam e tinham que passar por ali para ir de um lado para o outro. Ela, diante de todos esses que passavam, ela percebeu Eliseu, o profeta, e ela chamou a atenção do seu marido e disse: nós vamos fazer um quarto com candeeiro, com cama, com tudo que é necessário para este homem, para que ele possa se retirar, porque eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Aparentemente, o que ela viu nele? O que ela viu de tão especial nesse homem? Ela não o conhecia, ela não o identificou por nome, por identidade, não identificou por profissão, por função. Como ela identificou este homem? A Bíblia não diz que ela o reconheceu por ele, dizendo: ele é um profeta, ele é o profeta tal, ele é isso, ele é aquilo. Ela nem o reconheceu na condição de profeta. Ela simplesmente disse: eu vejo, eu percebo, eu identifico que este homem que passa por nós e come do pão da nossa casa é um santo homem de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês isso, né? Porque veja que o mundo, ele identifica as pessoas, interpreta as pessoas pelo que elas fazem ou pelo que elas têm. Sempre que as pessoas vão identificar: por que você acha que aquela pessoa é assim? Porque ela faz isso ou faz aquilo, porque ela deu isso ou deu aquilo, porque ela tem isso ou tem aquilo, ou porque ela é assim, ela é fulano, é ciclano. Há sempre algo de forma material, de forma funcional, que identifica uma pessoa, que lhe faz interpretar uma pessoa. Mas como a Bíblia identifica? Como essa mulher identificou e deixa o ensinamento para nós? Diferentemente do mundo, a Bíblia interpreta as pessoas não pelo que elas fazem, nem pelo que elas têm. A Bíblia interpreta as pessoas pelos seus relacionamentos. São 4 as formas de relacionamento que a Bíblia interpreta. Primeiro, o seu relacionamento com Deus. Segundo, o seu relacionamento com as pessoas, com o próximo. Terceiro, o seu relacionamento consigo mesmo. E quarto, o seu relacionamento com a criação de Deus. Com tudo que Deus dá, com tudo que Deus faz, com tudo que Deus te dá. Então, na base desses relacionamentos, é que a Bíblia discerne, distingue, e ela nos chama a ser pessoas que são distintas, totalmente diferentes do mundo. Padrão de excelência, de postura, de vivência e de tudo. Então, muitas vezes nós tentamos encontrar ou discernir pessoas através de um monte de coisas. A gente devia olhar para a Bíblia e ver como a Bíblia interpreta. Como eu posso ter mais certeza de alguém através dessas 4 coisas. E foi exatamente o que a sunamita, mulher rica, e geralmente, olha para você ver, pessoas ricas não têm esse aspecto muito de forma tão aberta, tão clara. Ele sempre está discernindo as pessoas por posses, pelo que elas fazem, pelo que elas têm. Quando você vai cumprimentar e conhecer alguém, a primeira pergunta que você faz: o que você faz? Onde você trabalha? Onde você mora? Você é filho de quem? E aí você vai sondando essas coisas para tentar ter um quadro interpretativo e de conhecimento da pessoa. Não foi esses aspectos que chamaram a atenção daquela mulher rica. Não foi esses aspectos que distinguiam
Eliseu, de todos daquelas pessoas comuns que passavam e paravam e eram alimentados e comiam do pão da casa da mulher. O que faz uma pessoa construir, dedicar determinadamente algo de valor, algo que levava custo e trabalho para uma pessoa que ela nem distinguia o nome? É exatamente o que a Bíblia diz. Veja que ela, todas as vezes que Eliseu passava, ela entrava para comer, porque ela constrangeu Eliseu a comer. Eliseu não pediu para comer, ela ofereceu, constrangeu. Você vai comer. E toda vez que ele passava, ele comia ali. A partir de que ela identificou ele? A partir de que somos identificados, se não pela relação? Porque ela fez um quarto para ele se retirar. Ou seja, ela percebeu que o homem de Deus tem os seus momentos de se retirar e ter uma relação a sós com Deus. Essa é a primeira coisa. Como está a sua relação com Deus? Você tem tido, durante todos os dias, em todo momento, o seu tempo com Deus? Você tem se retirado? Eu não tenho tempo. Eu tenho muitos afazeres. A minha vida está corrida. Então eu prefiro. Eu já ouvi muito disso. Pessoas que dizem: como eu não tenho tempo, eu oro na minha caminhada, eu oro quando vou fazer ginástica, eu oro no intervalo de almoço ali, quando estou ali, eu vou caminhando. Tudo que eu faço pensando em Deus. Isso não dá certo. Isso é simplesmente resposta de quem não foi capaz de tirar um tempo para se relacionar prioritariamente com Deus. Quantas vezes eu ouço disso nas pessoas? Eu gosto de orar quando eu estou caminhando, ou seja, eu vou caminhar, aí eu oro. Eu gosto de orar quando estou fazendo isso ou aquilo. Não! Você não é distinguido por isso, você é distinguido pela sua relação com Deus, e ela é evidenciada pela capacidade de você priorizar Deus na sua vida, de você centralizar Deus na sua vida, de você tirar o tempo e oferecer a Deus: esse é meu tempo em que eu louvo, exalto, glorifico o meu Deus e me coloco e me prostro diante dele. Você tem se retirado do mundo. Quantas vezes a gente vê que Deus mandou Moisés ir lá dizer para Faraó: nós vamos sair e vamos adorar a Deus. Mas adora aqui mesmo, neste lugar. Adora, vou deixar vocês e as pragas. Não. Quantas vezes nós temos que falar e dizer o quanto eu sou contra o ecumenismo? Eu posso andar e lutar e fazer reivindicações com qualquer pessoa que tem a sua religião diferente, que tem a sua filosofia, quando vou reivindicar qualquer coisa social, política, mas jamais sentarei com quem não é único e exclusivamente adorador, que é servo do Deus Altíssimo, que está em Cristo Jesus para adorar a Deus. Eu me retiro, eu me isolo. Santo está separado. Santificação é um estado de retiro, de separação, para adorar, exaltar a Deus. Então, em primeiro lugar, você distingue o homem de Deus pelo tempo que ele tira, pela relação que ele tem de intimidade com Deus. Não se sustente na sombra dos outros. Busque a sua relação com Deus, ela vai te discernir.
É muito fácil discernir uma pessoa que tem relação com Deus. Nós não estamos falando de pessoas que falam de Deus. Tem muita gente fazendo, cheio de ativismo dentro da igreja, falando de Jesus, falando de Deus, mas você observa que aquilo é falatório, tagarelice, mas não tem intimidade com Deus. Você precisa ter um tempo com Deus, e ele não é só um tempo em que você tira e retira para orar, é um tempo que você medita na sua palavra. Eu não gosto de ler, me dá sono para ler. Não, você prioriza Deus, você tira para Deus, porque você não mede esforços para tirar seu tempo para outras coisas. Então, prioridade, qual é a sua relação com Deus? Ela é medida no tempo da sua oração, ela é medida no tempo da sua meditação, ela é medida no tempo da sua devoção. Esse é o primeiro. Segundo, sua relação com o próximo, que está diretamente ligada à primeira. Como é que está a sua relação com as pessoas? Ela tem melhorado? Ela tem se tornado mais amadurecida? Ela tem se tornado mais pura? Ela tem se tornado mais doadora? Como é que está a sua relação com o próximo? Você tem sido um exemplo no trato com as pessoas? Ela tem melhorado? Você tem procurado servir mais do que ser servido? Você tem procurado exercer o seu dever? Como é que está a sua relação? Você não pode ser distinguível do mundo se as suas relações com as pessoas não são também distinguíveis das do mundo. Por isso que nós temos problemas com as pessoas que não professam fé. Por isso nós temos tantos problemas com os familiares, porque quando chegamos lá, a nossa relação passa a ser identificada com eles, e não com aquilo que cremos, que vivemos, e com aquilo que professamos de fé. Deveríamos ser exemplo, deveríamos mostrar, não imputar, apontar dedo na cara dos outros. Não é isso que eu estou falando, porque tem muita gente desagradável, tem muita gente inconsequente, tem muita gente estraga prazer. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando você está lá, o seu modo de se postar, o seu modo de servir, o seu modo de enxergar, o seu modo de falar, o seu modo de reagir diante das pessoas, diante das circunstâncias, tem que ser totalmente distinguível. Então você vê um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, segundo, pela relação que ela tem com as outras pessoas. Se você mantém essas relações tão frágeis, tão emotivas, tão cheias de mundanismo, que relação que você tem verdadeira que se distingue? Se os seus assuntos, se a sua forma de enxergar, se a sua postura não tem amadurecido, se as suas relações não têm sido evidenciadas, eu percebo aqui que essa mulher, eu não preciso de ver literalmente escrito aqui. Quando essa mulher diz, eu vejo que é um santo homem de Deus, ela vê a relação deste homem com Deus, e ela vê essa relação deste homem com o próximo. Como ele tratava o moço, como é que ele tratava as outras pessoas. Você vê que ela constrangeu ele para comer o pão, significa que ele não exigiu o pão, ele não pediu, ele não foi lá fazer, ela o constrangeu, ele com humildade disse não precisa, com humildade ele deve ter, e ela falou, eu faço questão, quero o Senhor sempre comendo. Como é que eu posso dizer que eu sou um santo homem de Deus, se eu exijo de Deus, se eu exijo das outras pessoas que as pessoas se adaptem a mim, que as pessoas façam o que eu quero, que as pessoas me deem o que eu preciso, que as pessoas compreendam o meu jeito de ser, que as pessoas façam do jeito que eu quero. Então, não, é o contrário. Ele foi constrangido, porque o amor constrange. Aquela mulher viu e fez, insistiu, eu quero, faço questão do Senhor comendo. Foi aí que ele comeu. Então, você percebe que ela fez isso porque ela percebeu a forma
desse homem se relacionar com as pessoas. Quando a gente se relaciona com as pessoas, não é nós que ficamos atrás. As pessoas fazem questão de nos servir, de nos ajudar, de nos abençoar, porque elas são abençoadas por nós. Você não precisa fazer esforço. Eu vejo tanta gente dentro da igreja que fica reclamando porque o funcionário é ruim, porque os familiares são ruins, porque a pessoa que trabalha na casa dela ela nunca consegue enxergar uma pessoa que é. Por que será? Será que são as pessoas que são fora do seu padrão? Ou será que você está fora do padrão de Deus? Às vezes a gente quer relacionar com as pessoas ao modelo do mundo. A gente se relaciona na igreja de uma forma e se relaciona no mundo de outra forma. A gente vive uma vida dupla. Não, mas não, eu tenho que fazer isso porque o povo gosta disso. Não. Eu tenho que ser o mesmo onde quer que eu esteja. As pessoas precisam ver a minha relação com Deus, a minha relação com os outros. Se eu sou ou não sou um santo homem de Deus. Terceiro, eu percebo aqui, a relação consigo mesmo. Às vezes a gente é muito relutante com a nossa própria saúde interior, saúde física. A relação que nós temos conosco é uma relação autodestrutiva. Às vezes nós não percebemos que de fato somos templos do Espírito Santo e devemos cuidar dos nossos corpos, que devemos cuidar da nossa mente, que devemos cuidar das nossas emoções, que devemos cuidar de tudo que é importante em nossa vida, da nossa saúde física. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele cuida de si, ele tem uma relação boa consigo mesmo. Ele se relaciona bem com o seu interior. Ele busca coisas que edificam. Ele busca coisas que fazem crescer. Ele mostra isso. Olha nesse texto. Ela teve que constranger ele para comer pão. E ele passou todas as vezes. Se ele fosse relutante, falou: não como pão, não como pão dos outros, não faço isso, não faço aquilo. Não. Ele ouviu aquela mulher e sabia que aquilo era benéfico a ele, que aquilo era bom para ele. E ele, mesmo constrangido pela bondade dela, ele aceitou, ele comeu e fazia isso todas as vezes que ele passava de lá para cá, daqui para lá. Como você tem cuidado do seu interior? Qual a sua relação que você tem consigo mesmo? É por isso que hoje tem tanta gente frequentando terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Eu não estou aqui diminuindo o valor disso e nem estou dizendo que não existe as doenças psicossomáticas. Não, eu estou dizendo que a maioria delas são fruto de um mau relacionamento que você tem consigo mesmo. Quantas vezes você tem desprezado os sinais da sua vida? Forma de pensar, forma de agir, forma de ser. Quantas vezes você tem desprezado o exercício da sua vida? Tudo aquilo que traz saúde, tudo aquilo que traz frutos benéficos. Quantas vezes você tem feito isso? E nós fazemos isso sistematicamente, na busca frenética para conquistar as coisas, para fazer coisas, para realizar coisas. Nós negligenciamos uma parte importante, nós mesmos. Então, a relação que nós temos conosco, ela também reflete, evidencia o quanto somos ou não somos homens e mulheres de Deus. Não gosto disso. Deixa. Faz assim mesmo. Não tô nem aí. Estou vivendo assim, mas é assim mesmo. Não. Você tem que cuidar do seu interior.
Hoje a igreja está se enchendo de pastores que estão fazendo curso de psicologia. O que me chama a atenção e me deixa preocupado é que eles estão levando tudo para o lado da ciência e esquecendo a palavra de Deus. A relação não está melhorando, ela está piorando, a relação consigo mesmo. Então esse é o outro fato. O quarto é a relação que você tem com a criação de Deus e com as coisas. O quanto você é apegado às coisas. O quanto como você se relaciona com as suas conquistas e realizações. Como se relaciona com a natureza e toda a criação de Deus. Você se relaciona da maneira correta, bíblica, ou você se relaciona de uma maneira negligente ou excessiva, de dependência, de apego demais, né? Você olha um homem de Deus com a forma como ele relaciona com as coisas, com a criação, se ele é apegado demais, se ele é dependente demais, se ele cria um afeto excessivo pelas coisas ou um desprezo por aquilo que Deus deu. Quando ele é negligente, quando ele é displicente, quando ele não dá valor algum, ou quando ele se apega demais. Ele se apega às coisas de uma forma excessiva, doentia e patológica. Então, essas quatro coisas distinguem. Como é que está a sua relação com aquilo que Deus te dá? Qual o valor que você está pondo nas coisas? Diz que o quadro hoje da sociedade, isso é falado há tanto tempo, né? Que nós fomos feitos para amar as pessoas e usar as coisas, mas o homem hoje ama as coisas e usa as pessoas. Essa é a realidade. O ser humano hoje ele ama mais as coisas e usa mais as pessoas. Tanto que o amor que é dito tão facilmente pela boca de todos no romantismo exacerbado, parecendo que a vida virou um filme de Hollywood, é dizer com amor fácil, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas é um amor de interesse, porque ele acaba, porque não havia amor, havia interesse. Quanto você me satisfazer, o meu amor é lhe dado. Então há um apego, há um interesse, mas pelas coisas nós amamos, nós nos dedicamos, nós nos valorizamos. Tanto valorizamos as coisas, que há muitas vezes vivemos essa dualidade de vida, que damos coisas que não são compatíveis com a vida cristã às pessoas para elas poderem ficar satisfeitas. Quando nós deveríamos ser os mesmos em todo e qualquer lugar. Aquilo que não serve para mim como cristão, não serve para os outros. Eu não posso viver uma vida dupla para alegrar as pessoas, porque quando eu estou alegrando as pessoas, eu estou ofendendo a Deus. Então, se eu creio que eu tenho que ter uma vida de conformidade com a Bíblia, de relacionamento puro com Deus, eu não posso danificá-la ao ponto de ali oferecer às outras pessoas aquilo que danifica isso. Eu acho que vocês estão entendendo. Deixa o Espírito falar no seu coração. Então eu sou um santo de Deus. Na minha casa eu não admito isso, não admito aquilo. Mas com outras pessoas eu ofereço aquilo que eu não admitiria entrar na minha casa, eu ofereço às outras pessoas, porque eu tenho que alegrá-las, porque eu tenho que confortá-los, porque é só assim que eu vou ter a relação com eles. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós admitimos essa duplicidade?
aquilo que eu não aceito na minha casa, eu não vivo dessa forma, eu não converso dessa forma, eu não tenho este hábito, esse alimento, essa vida, não serve para a minha casa. Mas de fora, para alegrar, para contentar pessoas, aí eu admito essa dualidade, porque ela me dá um interesse por trás, mesmo que eu manche a minha relação com Deus. Então o homem de Deus não vive duplamente. E eu vou dizer aquilo que eu venho dizendo, que é fácil, que a psicologia jamais vai detectar esse problema. Ela vai tentar adaptar sua vida a isso, mas jamais vai dizer a verdade, que a Bíblia diz. Tudo isso é fruto do pecado. Tudo isso é fruto do pecado. E é claro que ela não vai, porque a ciência não permite você falar dessa forma. Você é um profissional. Eu compreendo perfeitamente. Por isso que eu estou falando, não é uma denigrindo a imagem do profissional da psicologia, da terapia, da psiquiatria. Não, é apenas dizendo, ele não vai levar por esse lado. O pecado é que originou. Quando você fala em pecado original, você está falando da natureza caída, da consequência do ato, e não do ato em si. Não foi o ato em si de Eva e Adão comer do fruto, mas a consequência daquele ato gerou a queda do homem, e essa queda gerou o pecado em todo aquele que nasce em pecado. Como o salmista diz, Davi, em pecado eu fui gerado. Não pelo ato do homem com a mulher, mas todo nasce em pecado. Então o pecado gerou o quê? A linguagem da queda é uma linguagem de salvação, uma linguagem de reconciliação. Por quê? Porque a queda gerou alienação, estranheza. Ou seja, o homem se alienou de Deus, o homem separa, o pecado separa o homem de Deus, e é isso que acontece. Por isso é que, se Deus não fizer a reconciliação, você não se volta para Deus. Então, aqueles que admitem, defendem o livre-arbítrio, pensam nisso. O homem jamais, com o pecado, a depravação total do homem, ele nasce em pecado, ele não tem como se voltar a Deus se Deus não fizer isso. Você se aliena do outro. Por isso as guerras. Por que o mundo sempre viveu em guerra? Não há nenhuma época que não houve conflito e guerras na Terra. Por quê? Porque o homem está alienado do outro. Então, a minha maior dificuldade são relacionar com gente. Tem gente, infelizmente, que está trocando pessoas por cachorro. Por quê? Porque o cachorro bana o rabo, o cachorro não discute a relação, você não tem que discutir com eles, você não tem que amar, você não tem que servir, é lindinho, faz ali bonitinho. Cachorro é legal, mas é cachorro, é bicho, não é gente. O erro é você transformar ele em gente e transformar a gente em bicho. Então, alienou o homem do outro. Por isso que o ser humano sempre está em guerra, fruto do pecado. O ser humano foi alienado de si mesmo. Primeiro, ele não. Por isso é que cada dia que você vê, com mais que a tecnologia melhore os equipamentos, melhore as performances científicas, o homem está interiormente piorando. Sua cabeça, seus sentimentos, suas emoções estão em frangalhos. O número de suicídios, o número de distúrbios em pessoas novas hoje é assustador. E por último, o homem está alienado da natureza. Você viu os terremotos? Aí fica toda hora fazendo campanha para salvar a natureza, fazer campanha para não prejudicar a natureza. O homem está alienado da natureza. Terremoto, tsunami, tudo que tem aí, é fruto do pecado, da alienação do homem com a própria criação de Deus. Então, uma pergunta que não quer calar: como é que você quer ser visto? Você quer ser visto como um homem e uma mulher de sucesso?
bem-sucedido que o mundo aplaude? Ou você quer ser visto como um homem e uma mulher de Deus? Um santo homem e uma santa mulher de Deus? Essa é uma pergunta interessante. Até que ponto eu quero ser reconhecido como um santo homem de Deus, ou apenas ser reconhecido como alguém de sucesso, como alguém bem-sucedido, como alguém que as pessoas exaltam? Até que ponto você tem sido visto isso com as pessoas que te cercam? Não, pastor, eu quero ser reconhecido como santo homem de Deus. Bom, até que ponto as pessoas mais próximas de você têm visto isso? Você faz um esforço, você chega, chama para a reunião, leva para a reunião, faz na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família, toda hora quer orar, você faz um esforço para tentar levar Deus para a sua família. Você ora, ai, como eu queria que Deus, que minha família conhecesse Jesus. Até que ponto você tem sido reflexo de Jesus diante dos seus? Será que é mais importante eu falar, é eu levar alguém para falar, ou é mais importante que as pessoas vejam em mim o Cristo que eu falo? Então cuide das suas relações, porque isso me chamou a atenção há 20 e tantos anos atrás, porque eu sempre falei: Deus, eu quero andar, eu quero que as pessoas olhem e vejam, sem me conhecer, sem me distinguirem pela função, pelo nome, pela identidade, pelo que eu tenho, pela minha roupa, elas possam me distinguir se eu sou ou não sou um santo homem de Deus. É isso que faz a diferença, é isso que é distinguido. Essa mulher nunca falou: Eliseu, esse cara é o Eliseu, o profeta. Ela nunca se referiu pelo nome que ele tinha, pelo status que ele tinha, pela função que ele exercia, pelo aquilo que ele fazia. Ela não se referiu dizendo: olha, vamos fazer porque eu vi lá, ele tinha um cara doente lá, ele curou. Olha, ele orou por uma mulher lá, ela melhorou. Olha, ele fez isso, ele falou de Deus ali. O cara é cheio de dom, cheio de unção. Não, ela disse: eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Façamos um quarto bem feito para ele quando passar por aqui poder se retirar. Você quer ser servido pelos homens? Você quer ser servido por Deus? Você quer ver o reconhecimento dos homens por aquilo que você faz e tem? Você quer ser reconhecido pelo seu relacionamento que você tem com Deus, com os outros, consigo mesmo, com o mundo? Que Deus nos dê misericórdia e graça para que nós possamos ser vistos, sermos reconhecidos, não pelo que nós falamos, não pelo que nós fazemos, não pelo que nós temos, mas pelo aquilo que nós somos, pela nossa relação, pelos nossos relacionamentos em Cristo. Então, quer discernir uma pessoa? Quer ver se uma pessoa, mulher que quer casar, precisa olhar e falar assim: como é que eu sei se ele é certo para casar comigo, pastor? Olha para ele. Olha como é que é o relacionamento dele com Deus. Olha como é que é o relacionamento dele com as outras pessoas. Olha como é que é o relacionamento dele consigo mesmo. Olha como é que é o relacionamento dele com as coisas. E você terá um discernimento muito melhor do que o mundo tem. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar.